Boa noite a todos. Estamos aqui novamente com a doutora Priscila Rebouças. Priscila, muito obrigado por novamente estar conosco, para nos ajudar, para falar da sua especialidade, coloprocto, para os nossos médicos, residentes e alunos. Tá? Muito obrigado por sua disponibilidade e se prontificar a falar sobre isso, viu? Que isso, é um prazer, mais uma vez, estar aqui para dar uma aula e para aprender também, porque a gente sempre troca bastante informação, experiência e casos, e a gente sempre ensina e aprende, não tem jeito, né? Ah, isso é sempre. É a melhor parte, né? Sempre. Engana-se muito quem acha que está dando aula, está só passando o próprio conhecimento. O É, contrário é tão importante verdade, quanto. Então, é verdade. isso é muito, muito bom. Essa troca é muito boa. E aí, hoje, para falar de um tema que, né, eu sou super suspeita. E Eu assim, contar. e é um tema que pouca gente domina. Pouca gente domina. Tem algumas questõezinhas aqui que eu trouxe que, inclusive, eu gosto muito, né, da parte de começar sempre com o conceito e anatomia, porque eu acho que guia muito todo o resto. E guia a fisiopatologia, o tratamento. Então, se a gente começa com uma base muito bem formada, guia todo o restante das informações e fica muito mais fácil de entender, né? Sim, Então, essa parte eu acho bem, bem importante. Eu vou compartilhar aqui. tá joia. Fica à vontade, a sala é sua. Maravilha, vamos lá. Prontinho. Então, foi pedido doenças artificiais, eu escolhi essas duas aí, né, que são as mais coincidentes clinicamente e as que mais se confundem mesmo para quem não tem o dia a dia mesmo da doença artificial, da proctologia. E aí, em pronto-socorro também é bastante comum, né, de aparecer uma e ou a outra, e aí acaba ajudando também nessas medidas iniciais. Então, vamos falar hoje um pouquinho de hemorroidas e de fissuras. Então, conceitualmente, hemorroidas são estruturas vasculares normais do canal anal, ou seja, todo mundo tem hemorroida, né? E aí o que vai diferenciar é quem tem problema das hemorroidas, que é a doença hemorroidária, ou quem não tem nenhuma queixa, nenhuma alteração, nunca teve nenhum sintoma relacionado a isso. E aí, o que que é o canal anal propriamente, né? Então, tem o canal anal, para a gente entender, né? O canal anal cirúrgico, que é a porção da borda anal até os 4 centímetros ali para dentro. Então, ele passa da linha pectínea, esse é o canal anal cirúrgico. E tem o canal anal anatômico, que é da borda anal até a linha pectínea. Esse é o que a gente usa na prática clínica mesmo, ali no dia a dia, né? Que é a questão do anoderma, a diferença de epitélio. Então, isso é importante dessa parte anatômica e para a gente entender todo o restante aqui do que a gente vai conversar hoje, tanto para as hemorroidas quanto para as fissuras. Então, vascularização. Extremamente importante para a gente entender as hemorroidas, mas também para a gente entender outras questões, e aí eu vou trazer aqui um pouquinho de câncer, nesse caso, que também é uma informação bem, bem importante, bem legal da gente pegar com essas informações e essas imagens. Então, aqui, a vascularização arterial do reto do canal anal. Então, vem da aorta, artéria mesentérica inferior, aí vamos chegar na artéria retal superior, que vai se dividir no ramo anterior, à direita, ramo posterior, à direita, e o ramo lateral, à esquerda. Esses são os três principais ramos hemorroidários, né? São as três principais hemorroidas, são as hemorroidas das posições clássicas. Da aorta vai também a ilíaca comum, a ilíaca interna, e daí sai a artéria retal média, pudenda interna e a retal inferior. Né? Então, tem a retal superior, que dá os três ramos principais das hemorroidas, retal média e retal inferior. Essas três posições clássicas são essas aqui. Então, anatomicamente, olhando aqui o paciente, né? Tem escola que prefere como anterior, posterior direita, lateral esquerda.
e tem escola que usa como se fosse um relógio, né? Às 3 horas, às 7 horas e às 11 horas. Então, tem essas duas formas da gente localizar as hemorroidas clássicas. Na drenagem venosa, então, a gente vai ter, né, da retal superior, que dá esses 3 ramos, então esses 3 principais vão para a retal superior, veia mesentérica inferior e veia porta, e da retal inferior vai para a pudenda interna, ilíaca interna, ilíaca comum, veia cava inferior, retal média, ilíaca interna, ilíaca comum, veia cava inferior. E aí, por que que é interessante a gente trazer isso e puxar um pouco para a questão do câncer, né? Que aí a gente vai pegar, então, que esses pacientes, os pacientes que têm o câncer de reto médio, alto, né? Ou seja, de reto, né? Reto propriamente, eles vão estar aqui nessa localização, né? Daqui, daquele reto cirúrgico para cima, vão ter essa drenagem e vão chegar lá na veia porta. Então, esses pacientes, eles vão ter muito mais metástase hepática, né? Já os pacientes que têm ali do canal anal, que é aqui, ó, retal médio, retal inferior, principalmente, vão ter essa metástase muito mais para o pulmão. E os linfonodos para a região inguinal. Então, isso daqui é bem importante da gente puxar um pouco também para essa outra patologia que é tão importante quanto, né? Na verdade, extremamente importante, cada vez mais, com incidência super elevada. Então, a explicação também está aí nessa questão da anatomia, que aí é tão importante pegar isso daí no começo para poder entender todo o restante. Então, anatomicamente voltando para as hemorroidas, os mamilos hemorroidários, eles são coxins vasculares. Eles são ali a terminação das arteríolas com as vênulas. E aí também tem a formação de tecido conjuntivo, muscular da mucosa, que forma essa sustentação dessas hemorroidas. Dentre as funções, as duas principais funções das hemorroidas está diminuir o impacto da passagem das fezes, né? Eles ajudam nessa parte e também contribuem para a continência e para a formação da pressão de repouso. Então, é importante também para a continência. Então, se a gente pensa que um paciente idoso ele tem hemorroidas volumosas, mas não é oligossintomático, se a gente vai retirar essas hemorroidas todas, a gente vai estar aumentando a chance desse paciente ter incontinência, já que a gente também já considera que um paciente idoso tem perda de massa muscular e tem já uma hipotonia. Então, é extremamente importante a gente pesar o tratamento cirúrgico, principalmente, para cada paciente, para cada faixa etária, por conta dessas questões aí também que são extremamente importantes. Epidemiologicamente, a gente tem poucos dados, dados dos Estados Unidos, 4,4% da população, igualmente entre os sexos, tá? Não tem uma informação tão significativa com relação a isso. A idade, principalmente de 45 a 65 anos, e os principais fatores de risco estão aí, não está numa ordem, tá? Mas tem hereditariedade, dieta pobre em fibras, baixa ingesta hídrica, álcool, tabagismo e alimentos condimentados. Então, o álcool, por exemplo, principalmente para os pacientes cirróticos, que vão ter um aumento da sobrecarga aí da veia porta, do sistema aí, porta hepático, eles vão ter um aumento do volume sanguíneo das hemorroidas, por conta da anatomia da vascularização que a gente acabou de ver. Então, a dieta pobre em fibra vai fazer um aumento do esforço e da passagem das fezes, uma passagem das fezes mais traumática, que vai ficar puxando essa sustentação, esse tecido conjuntivo e aumentando essa exteriorização, o prolapso das hemorroidas, junto com a baixa ingesta hídrica. Os pacientes que têm história hereditária, história familiar, eles também vão ter uma maior chance de ter uma menor sustentação nesse tecido conjuntivo. Então, tudo isso aí está relacionado cada pontinho desse aí nessa fisiopatologia. O quadro clínico. Então, o paciente ele vai ter sangramento, tá? A maioria das vezes. Quando a gente fala principalmente das hemorroidas internas, tá? A gente vai precisar pedir um segundinho, só um segundinho de pausa aqui, bem rapidinho.
Acho que travou. Foi só para mim. Não, ela falou que deu uma pediu uma pausa, falou que Ah, já tá. volta. Tá. Pedir a pausa. Pausa aí que teve alguma intercorrência. É bom todo Pronto, mundo prestar voltei. atenção. Isso é muito comum mesmo. Voltou. Vamos lá. Voltei, me perdoe, uma intercorrência com uma bebê. Mas já está resolvido. Então vamos lá. Sangramento é o principal aí, o principal sintoma e o que a gente mais tem que ficar atento, tá? Principalmente com relação às hemorroidas internas. Mas o que é mais significativo, principalmente para a gente definir conduta, é o prolapso, né? Então vai ser o prolapso durante a evacuação, é um prolapso que ele é progressivamente não redutível. Ele vai ter, pode ter secreção mucoide, né, que é o prurido e a dermatite, quando esse prolapso ele não é mais redutível, principalmente, porque aí essa hemorroida interna ela fica permanentemente exposta e aí tem essa secreção leva a essa dermatite perianal com ardência, com hiperemia mesmo, e além do soiling, que é uma sujidade que fica ali na região. Então, essa secreção mucoide, que é uma secreção natural, de produção natural da mucosa do intestino e do reto, quando fica ali saindo, né, para a região perianal e acaba dissolvendo as fezes que ficam ali, porventura paradas na região do reto, elas levam a essa sujidade. Então, isso é o soiling, tá? É uma secreção fecaloide mesmo, que fica na região perianal e na roupa íntima do paciente. A dor, ela vai estar presente nas complicações. Então, dor é um sintoma comum nas complicações da doença hemorroidária. Então, diferente do que a gente pensa, ou do que todo mundo pensa, né? Quando fala em hemorroida, pensa logo em dor. A dor da hemorroida, ela está na trombose, ou no abscesso, ou nesse diagnóstico diferencial que a gente vai ver já já, que é a fissura. Então, a classificação, ela vai depender da localização. Então, principalmente a hemorroida interna, né? Então, a primeira classificação é entre hemorroida interna e hemorroida externa. A hemorroida interna, ela está para dentro da linha pectínea. A hemorroida externa, ela está abaixo da linha pectínea. Ela é formada pela epiderme. Ela pode ser aguda, com trombo ou edemaciada, e a crônica, que é o plicoma. Então, o plicoma, ele é um excesso de pele da borda do ânus. Ele é como se fosse uma sequela de um episódio de trombose, tá? Já a hemorroida interna é aquela hemorroida que a gente tem a classificação clássica. E tem ainda a hemorroida mista também. A classificação clássica, que é essa daqui, né? Então, quando a gente fala dessa classificação, que é com relação ao prolapso, a gente está falando da hemorroida interna. Então, ela é grau 1 quando ela não exterioriza, ela não sai da borda do ânus para fora. Grau 2, quando ela sai e volta sozinha. Grau 3, quando ela sai e precisa ser reduzida pelo paciente. Então, o paciente, ele relata que ele tem uma bolinha, uma esponjinha, uma carninha ou qualquer coisa assim que ele descreve, né? Que sai quando ele evacua e que ele não volta sozinha. Ele precisa no banho, na higiene ou enfim, ele precisa pôr aquilo dali para dentro. E a grau 4 é aquela que fica permanentemente para fora. É aquela que pode ter o prurido, a dermatite, a secreção mucoide e o soiling, né? Então, essa classificação, ela depende do relato do paciente. A gente não vai ter essa classificação no intraoperatório, por exemplo. A gente precisa que o paciente relate como é esse prolapso para que a gente coloque ele dentro dessa classificação. O diagnóstico ele é pela visualização da hemorroida. Então, a gente precisa de uma anamnese completa, mas a gente precisa do exame físico proctológico, a gente precisa da anoscopia, principalmente para identificar a hemorroida, claro, mas para excluir outras causas de sangramento ou alteração do hábito intestinal. Então, preferencialmente, a colonoscopia é que vai excluir essa outra possibilidade para o sangramento ou para essa alteração do funcionamento do intestino, principalmente excluir o câncer coloretal, né, nesses pacientes. E aí, a gente, assim, tem a faixa etária,
história familiar, enfim, todas essas outras questões de fatores de risco para câncer coloretal que a gente tem que considerar. Mas o fato do paciente ter sangramento, que é lá aquele primeiro, né, sinal de alerta ali que eu coloquei no quadro clínico, ele já é um fator extremamente importante para a gente pensar em fazer a colonoscopia, independente da idade do paciente ou qualquer outra questão. Porque a gente tem a história lá do sangramento no paciente jovem, por exemplo. Você examina e você identifica uma hemorroida. Tem como você garantir que aquele sangue vem da hemorroida? Não tem, né? Então, assim, até que se prove o contrário, pode ainda ter alguma coisa para dentro do intestino e alguma coisa, nesse caso, pode ser um câncer, pode ser um adenoma, um pólipo ali na região do reto ou até na região do sigmoide, mas que leva ao sangramento. Então, sempre pensar no sangramento como um sinal de alerta, de fato, e pensar mesmo numa colonoscopia para esses pacientes. Aqui algumas imagens, então aqui tem um plicoma, né, que é esse excesso de pele da borda do ânus, a trombose da hemorroida externa, então aqui esse paciente ele vai ter dor, ou seja, tem uma complicação aqui, né, que é a trombose. Aqui as hemorroidas, aqui a externa com edema, tá? E aqui a hemorroida interna exposta. Aqui tem até um pouquinho de necrose, de isquemia de uma região da hemorroida interna. Aqui já é um sinal de complicação, né, de uma hemorroida interna complicada. Aqui a gente precisa até avaliar a necessidade de cirurgia de urgência, que é uma raridade na condução e no tratamento das hemorroidas, né, na urgência. Mas aqui pode ser já um indício da necessidade de tratamento de cirurgia de urgência para esse mamilo. Então, assim, se a gente for pensar na cirurgia de urgência aqui nesse caso, é o menos é mais. Porque esse edema todo que tem aqui, ele vai reduzir depois, né, com o tratamento clínico. Então, se a gente pensa em fazer uma cirurgia de urgência e retirar tudo isso daqui, a chance do paciente ficar com estenose significativa no pós-operatório é muito grande. Então, toda cirurgia de urgência para hemorroida, ela é rara, ela deve ser bem avaliada, bem individualizada, e na necessidade da cirurgia de urgência para hemorroida é o mínimo possível. E o prolapso de hemorroida com sangramento, aqui tem os 3 mamilos prolapsados com sangramento ativo. O diagnóstico diferencial. Aí tem um monte de possibilidade, né? Por isso que é tão importante a visualização da hemorroida. Não adianta o paciente, a maioria das vezes, ele chega no consultório falando que tem hemorroida. E aí, quando ele começa a descrever o que ele tem, nem sempre é hemorroida. Então, ele pode ter fístulas complexas no paciente com Crohn, por exemplo. Ele pode ter um abscesso. Então, ele vai chegar e vai dizer que tem um caroço na região próxima ao ânus que tem dor. Pode ser um abscesso, pode ser uma trombose. Tem a fissura crônica, porque até que se prove o contrário, né? Todo paciente, a maioria das pessoas acha que o que dói e o que sangra na região do ânus é hemorroida, não necessariamente, pode ser uma fissura. As fístulas, então, é o que o paciente descreve como é um carocinho que às vezes sangra, às vezes vaza um líquido, e aí ele fala com uma hemorroida. Tem o condiloma, que são as verrugas, né? Tem o SEC, que aí pode se apresentar de diversas formas. Então, tem esse tipo de lesão, que é um SEC, tem essas lesões mais endurecidas também, que é SEC. Essas lesões mais planas, que também é SEC aqui posterior. As lesões mais posteriores, que também são o carcinoma epidermoide. E esse daqui, que parece muito hemorroida, também era SEC. Então, sempre lembrar da possibilidade de câncer de ânus como um diagnóstico diferencial importante para as hemorroidas. O tratamento ele pode ser dividido em conservador clínico, ambulatorial ou cirúrgico. O tratamento clínico ele vai resolver a imensa maioria dos casos, tá? Principalmente a suplementação de fibra, que pode estar aí diretamente relacionada com a diminuição de até 50% dos casos de sangramento, tá?
pode diminuir um pouco a questão do prolapso, não resolve os prolapsos, mas quando o paciente tem uma hemorroida interna que não chega a prolapsar, mas sangra com frequência, a maioria das vezes a suplementação de fibra resolve muito bem esses pacientes. A indicação da suplementação de fibra, da ingestão de fibra, na verdade, é de 20 a 30 gramas de fibras por dia. Então, é uma quantidade significativa. Às vezes, se o paciente ele não consegue com a alimentação puramente, a gente suplementa a fibra com psyllium, aveia, farelo de trigo, farinha de linhaça, tudo isso entra como suplementação. Mas lembrar sempre que nessa suplementação também precisa aumentar a ingesta de água. Senão, a gente vira o efeito contrário, né? Não utilizar papel higiênico é uma orientação extremamente importante. Então, se a gente pensa que tem um prolapso, essa hemorroida ela sai, e quando o paciente passa o papel higiênico, ele está raspando ali na mucosa, que já está mais friável, que já tem os vasos mais cheios, né, mais volumosos, vai ter uma chance de sangramento muito maior. Então, a orientação é sempre lavar e secar, ou usar um lencinho umedecido e secar, mas evitar o máximo possível o uso do papel higiênico, evitar ficar muito tempo sentado no vaso. Então, medidas de orientações de hábitos também são extremamente importantes. Se tiver complicação, então, se tiver uma trombose, uma hemorroida demasiada, os compostos flavonoides micronizados, ou seja, a diosmina, que é a substância aí mais comum, né, a diosmina e esperidina, ela aumenta o tônus vascular. Então, funciona como uma bomba, né, bombeando esse sangue desses coxins vasculares para facilitar esse retorno venoso e melhorar desses pacientes. Então, é a meio que primeira linha aí de tratamento, é uma medicação super segura, que tem um efeito super positivo nesses coxins microvasculares, né, que são micronizados. Então, tá aí em primeira linha aí de tratamento. Os analgésicos tópicos também, os orais, e o banho de assento com água morna, que é com água morna, nesses casos, tá? Para poder fazer o relaxamento do esfíncter anal e facilitar o retorno venoso. Então, é banho de assento com água morna, nada de usar compressa de gelo para esses pacientes com trombose. O tratamento ambulatorial, ele está indicado para os pacientes refratários às medidas clínicas e com hemorroidas internas iniciais, principalmente grau 1 e 2. E grau 3 quando únicas, tá? Para grau 3, acima de 2, já não tem tanto benefício assim. A vantagem é a menor morbidade, menos dor e rápida recuperação. Lembrar que essas hemorroidas internas, a gente não tem uma inervação de dor nessa região. A sensibilidade que a gente tem é por baroreceptor. Então, o que a gente vai ter é quando tem uma distensão. Então, nessa região das hemorroidas internas, a gente consegue fazer tranquilamente os procedimentos, principalmente vou até passar aqui, a ligadura elástica, que é o mais fácil, mais barato, não precisa de anestesia, exatamente por esse motivo, né? Tá acima da linha pectínea, então não tem dor e tem baixíssimo risco de complicação. O que a ligadura elástica faz é estrangular o plexo. Então, prende essa borrachinha, né, no pé da hemorroida, a gente explica assim, né, e corta estrangula o plexo, né, da circulação da hemorroida. Isso daqui vai fazer uma necrose do coxim e a fibrose da submucosa. Então, ele vai fazer um lifting, né? A gente vai fazer um lifting dessa hemorroida, prender. Nesse momento, a gente corta a chegada de sangue, que vai fazer a necrose, forma uma cicatriz, e essa cicatriz, ela cai junto com essa borrachinha em 7 a 10 dias, que é quando pode ter um pouco de sangramento. Sem dor. O que o paciente pode ter aqui é um pouco de tenesmo, porque nos primeiros dias fica esse volume aqui dentro, né? Então, esse volume é o que ativa os baroreceptores e fica aquela sensação de vontade de evacuar, que também melhora em 5 dias, 3 a 5 dias. As complicações são dor em 8%, super baixinha, mas que está diretamente relacionada à má aplicação da técnica. Então, se a gente faz ali um pouquinho mais para baixo, né, pegando a linha pectínea, o paciente certamente ele vai ter dor.
posicionada no lugar certinho, mais para dentro, a chance disso acontecer é raríssima, né? A hemorragia, que vai acontecer aí de 2 a 7 dias, na verdade, de mais de 7 a 10 dias depois da aplicação. Pode acontecer trombose, né? Mas é raro, abscesso também é raríssimo, e sepse extremamente raro. O tratamento cirúrgico na falha do tratamento clínico e ambulatorial, mas principalmente para as hemorroidas internas graus 3, 4 ou mista, né? O plicoma, a gente opera quando o paciente quer. Ela entra como uma cirurgia de fato, uma cirurgia estética. Então, se o paciente quer e compreende que é uma cirurgia dolorosa, que tem um pós-operatório doloroso, e que ele colabora com esse processo do pós-operatório, esclarecidos todos esses passos, né? A única forma de resolver o plicoma é com cirurgia mesmo. Os princípios, o principal princípio é a manutenção de ponte de pele e mucosa, que é o que evita a estenose, né? Para a gente não acabar tirando demais e levando o paciente para um quadro de estenose, e a preservação do esfíncter interno, tá? Atenção à anatomia e a preservação das fibras do esfíncter interno também é extremamente importante. As técnicas mais famosas, a hemorroidectomia aberta, Milligan Morgan, fechada, que é a Ferguson, tem as semifechadas, que aí tem algumas opções aí que eu vou mostrar também mais pra frente. E aí tem também com grampeador, que é o PPH, e guiada por Doppler, que é o THD. São as hemorroidopexias, tá? A gente não faz a ressecção da hemorroida nesses casos, é só a pexia. Então, por isso que a hemorroidopexia diferente das hemorroidectomias. A hemorroidectomia aberta, a Milligan Morgan, é a mais clássica, né? Desde 1937. É aquela que a gente tira a hemorroida, dá aquele pontinho ali da base, né? Da raiz do vaso principal, e ela fica extremamente aberta, completamente aberta. Então, o aspecto final, nas posições clássicas, é esse daqui. Os hemorroidas retiradas, né? E isso aqui vai por cicatrização por segunda intenção mesmo. A fechada, desde 1959, então retira, e aí vem com um fiozinho aqui, absorvível, e fecha ela completamente, até a parte externa. Então, a retirada do leque, né, da hemorroida, e o fechamento completo. Aqui também retiradas as 3, o aspecto final fica mais ou menos esse. Tem as discussões, né? Cada dia menos, na verdade, entre uma que é mais dolorosa, outra que aumenta a chance de infecção. Na prática, isso é muito pouco visto, né? Então, acaba sendo muito mais pela experiência do cirurgião, do proctologista, pela preferência mesmo, pelos resultados que cada um tem. As hemorroidectomias semifechadas, né? Tem a Sokol, a Ubando, a Ruiz Morena, a submucosa de Parkinson, Whitehead. Tem algumas opções, mas assim, são menos conhecidas, menos divulgadas, menos realizadas, cada vez menos realizadas. A hemorroidectomia híbrida, que é a ligadura elástica com a ressecção do componente externo. E as mais recentes, mais modernas, que é a hemorroidopexia com grampeador, que é a PPH, que é essa técnica daqui, né? Então, é introduzido aqui o dilatador, a gente faz uma sutura em bolsa aqui da mucosa, lá para 4 centímetros para dentro, lá do canal anal, dentro do canal anal cirúrgico, né? Lembrando lá daquela primeira imagem da anatomia. Esse grampeador, ele vai fazer o grampeamento desse excesso, né, dessa bolsa, e a gente vai retirar, no final das contas, uma faixa, né, de mucosa, que é esse excesso, e aí fica lá a linha de grampo bonitinha lá para dentro. Isso faz essa pexia, né? Então a gente vê aqui que tinha esses coxins aqui hemorroidários, no final eles ficam suspensos, e aí suspende eles, então diminui essa chegada de sangue nesses vasos e diminui aquela
aquele tecido que estava em excesso, né? Aquele tecido conjuntivo em excesso que estava favorecendo o prolapso. As complicações mais comuns, né? A hemorragia da linha de Grampo, que é a mais comum, então a revisão da hemostasia é extremamente importante para diminuir a necessidade de reabordagem por esse motivo. Tem a perfuração do reto, que é a mais grave, né? Quando a gente pega a profundidade da parede, né? E aí pega até lá a muscular, a serosa. É raro, mas também é extremamente grave. As fístulas retovaginais, então, pacientes femininas que têm retocele, é extremamente importante identificar e garantir que não está pegando profundidade da parede anterior do reto, que é a posterior da vagina, e aí acabar levando à formação dessa fístula. A estenose da linha de grampeamento pode acontecer de 0,8% a 20%, então uma faixa grande, né? A trombose hemorroidária externa, que acontece em 1,8%, é a síndrome pós-PPH, e a necessidade de reoperações. A síndrome pós-PPH é dor intensa, tenesmo e urgência evacuatória, tá? Pode acontecer quando pega um pouco mais baixa essa linha de grampeamento, né? E aí isso pode acontecer nessa incidência. A hemorroidopexia guiada por Doppler, que é o THD, ela é mais segura, então ela tem menos risco dessas complicações. Ela é uma técnica que a gente identifica o vaso hemorroidário mesmo com o auxílio do Doppler, e aí faz uma ligadura, né? Uma pexia desse vaso, então a gente clampeia com o ponto, né? Esse vaso, que é a desvascularização, e depois desce fazendo a pexia e puxa para cima com uma cortina. Então a gente fecha o vaso, a desvascularização, desce fazendo um chuleio e puxa isso tudo para cima, amarra lá para dentro, que é a mucopexia desses ramos terminais da artéria retal superior. A gente pode fazer nos ramos da artéria retal superior, aqueles 3 clássicos, mas pode fazer nos 6, tá? Junto com os acessórios, vamos chamar assim. No começo fazia nos clássicos, depois teve uma época que todo mundo fazia nos 6, hoje em dia voltou-se a fazer com mais frequência só nos clássicos e tem tido um resultado bem satisfatório. Os pacientes eles podem ter retenção urinária pelo volume que fica ali dentro, né? E aí tem a inervação, que é bem semelhante ali pela caldequina, então pode acabar levando a um pouco de retenção urinária nesses pacientes. Dor, quando a gente pega também um pouco mais essa parte da linha pectínea, então se a gente passa do limite da linha pectínea e leva essa linha pectínea para dentro, o paciente pode ter dor. Hemorragia em 1% dos casos, estenose também em 1% dos casos, incontinência de 2 a 10, mas na prática não é muito vista realmente. O plicoma residual, se o paciente tem plicoma, esse plicoma ele vai persistir, porque assim, a gente não vai mexer na parte externa quando não é solicitado ou combinado com o paciente isso, né? O abscesso perineal, Fournier sepsis, é extremamente raro. O manejo da dor, né, que é aquela dor que é tão temida e tão famosa no pós-operatório das hemorroidectomias. Então, a dor é consequência do espasmo do esfíncter interno. Então, o manejo é o manejo desse espasmo do esfíncter interno. Então, o bloqueio do pudendo com anestésico no intraoperatório é extremamente importante, porque a gente prolonga o efeito anestésico. O ajuste das expectativas, né, do paciente, então é uma cirurgia dolorosa, é uma cirurgia que tem um pós-operatório mais sofrido, que precisa de uns cuidados mais específicos para diminuir e amenizar isso, mas é importante o paciente saber que dói. Não adianta a gente falar, não, é uma cirurgia sem corte, é uma cirurgia sem dor. Não, não é sem dor. Tá? Não existe cirurgia de hemorroida. Na verdade, não existe cirurgia, né, sem um pós-operatório que tenha um desconforto, uma dor, e a dor é muito individual. Então, alinhar essas expectativas com o paciente, ter bem claro quais são as orientações, o que é esperado, o que não é muito importante. O aumento da ingesta de fibras para diminuir as evacuações traumáticas, o aumento da ingesta de líquido, analgésicos orais e anti-inflamatórios, a pomada manipulada, né, com diltiazem e rifedipina, se a gente está falando de diminuir os espasmos,
nada melhor do que usar essas substâncias para diminuir os espasmos da musculatura, para fazer um relaxamento desse músculo. Então, são indicadas no pós-operatório, assim como no tratamento da fissura, que a gente já vai falar, e o banho de assento com água morna, do mesmo jeito, também vai fazer o relaxamento do esfíncter e melhorar a circulação na região para facilitar a cicatrização e diminuir a dor. Já a fissura anal. Então, a fissura é uma rachadura, é um corte mesmo na borda do ânus, na borda mais interna, tá? Então, não é uma fissura, não é um corte que você vai ver só numa inspeção simples da região do ânus. Tem que ter uma suspeição clínica e tem que procurar a fissura no paciente. Às vezes, a gente vai precisar expor um pouco mais a região, a borda do ânus, pedir para o paciente fazer a força de evacuar, para poder expor um pouco mais essa parte mais interna aqui do canal anal anatômico, para poder conseguir identificar a fissura, tá? Ela fica, a maioria das vezes, realmente um pouquinho mais para dentro. A fisiopatologia, a etiopatogenia é um ciclo, né? É uma bola de neve. Então, normalmente é um paciente constipado, ou constipado crônico, ou que teve uma constipação episódica, mas que fez um grande esforço evacuatório, e aí teve um trauma no anoderma. Esse trauma ele vai levar a uma hipertonia do esfíncter interno, como uma hipertonia reflexa mesmo, por proteção à dor da região, o espasmo do esfíncter. Isso vai levar à isquemia desse anoderma, por conta dessa hipertonia do músculo mesmo, faz uma isquemia dos vasos perfurantes, né, que levam o sangue até aquela região, e aí dificulta a cicatrização. Aí esse paciente que está com hipertonia e está com dor, ele vai ter mais constipação. E aí vai entrar nesse ciclo aqui, né, vira uma bola de neve, e pode acabar levando o paciente a ter uma fissura crônica, por conta da persistência desses fatores aqui, um desencadeando o outro. Como classificação, tem várias classificações, mas eu peguei aqui as mais importantes, né? A principal delas, da prática mesmo, é aguda e crônica. A fissura aguda é aquela que tem uma dor lancinante e sangramento. A crônica tem essa dor e o sangramento por mais de 6 meses. E no exame físico a gente vai ter a tríade clássica, que é a presença do glicoma sentinela, uma fissura com fibrose, uma fissura profunda com fibrose, com visualização das fibras musculares do esfíncter interno, e a papila hipertrófica, que muitas vezes está lá dentro, às vezes ela pode ser até extrusa, a depender de quanto tempo o paciente está nesse ciclo aí dessa fissura crônica. Lembrar que as fissuras são inespecíficas em mais de 90% dos casos, mas tem as específicas ou secundárias, que estão relacionadas a DSTs, principalmente lembrar aí de sífilis, tuberculose, neoplasia, então o SEC pode ter aí a fissura, as doenças inflamatórias intestinais, principalmente a doença de Crohn, né, que tem um acometimento da região do ânus, leucemia pode estar relacionado com fissuras, e cirurgias orificiais prévias, então fica aquela fissura residual ali daquela região que não cicatrizou adequadamente. Então aqui está a tríade, né? Tem um plicoma aqui para fora, que está um pouco visualizado, a fissura profunda, com bordas fibróticas, fundo limpo, fundo claro, visualização aqui das fibras do esfíncter interno, e aqui para dentro a papila hipertrófica. O tratamento para fissura, então tem as medidas clínicas, que aí principalmente essas medidas clínicas aqui, elas ajudam muito nas fissuras agudas, tá? Então, dieta, aumentar a ingesta de fibra, aumentar a ingesta de água, banho de assento com água morna, para fazer o relaxamento do músculo, quebrar aquele ciclo aqui, né? Teve o trauma, vai ter a hipertonia, a gente entra aqui com banho de assento com água morna aqui, para a gente poder ter uma melhor vascularização e favorecer a cicatrização. As fibras, a gente vai cortar aqui, né? Corta a constipação, para diminuir o esforço e retirar o trauma da região. Então, tudo ali explicado naquele ciclo, né? E não usar o papel higiênico, que também diminui o trauma da região.
favorecendo, então, a cicatrização. Isso daqui principalmente para as fissuras agudas. Nas fissuras crônicas, a gente vai precisar um pouquinho aqui mais dessas medidas. Então, a gente precisa também do relaxamento do esfíncter, da evacuação atraumática e o alívio da dor, mas a gente já vai entrar aqui com tratamento mesmo, né? O principal tratamento são as pomadas manipuladas, que pode ser com nifedipina ou diltiazem, que tem uma resposta muito semelhante, uma chance de recidiva bem baixa. A pomada com nitroglicerina, ela é pouco utilizada, principalmente pelo efeito de enxaqueca, né, de cefaleia que ela está relacionada. Então, normalmente nifedipina 0,3% ou diltiazem 2% na manipulação. As medidas laxativas, né, para a gente diminuir aqui a evacuação traumática, então laxante, aumentar a fibra, aumentar a água, os analgésicos orais ou tópicos. Então, dentro dessa manipulação, existe a possibilidade de colocar o metronidazol tópico, né? O metronidazol tópico, ele tem efeito muito significativo na analgesia da região anal. Então, ele acaba entrando aqui na manipulação da pomada e diminuindo a dor também. A cirurgia vai ter indicação na refratariedade do tratamento, na recidiva com hipertonia, então aquele paciente que tem melhora com a pomada, tira a pomada, ele volta a ter a fissura novamente e tem uma manometria com hipertonia do esfíncter, então ele vai estar sempre naquele ciclo por conta da hipertonia. A fissura anal crônica profunda, né, com grande exposição ali das fibras do esfíncter, com um plicoma grande, volumoso, ou com uma papila que é extrusa, também vai ter indicação de cirurgia. E aquelas fístulas que levam, aquelas fissuras que levam à formação de fístula. Então, normalmente as fissuras são mais comuns as posteriores, o que pode acontecer é formar uma cicatrização ali parcial, levando ao que era uma fissura, agora é uma fístula. Então, nesses casos, também precisa de tratamento cirúrgico. Era basicamente isso. Muito obrigada, eu espero ter esclarecido aí um pouquinho dos mitos e das dúvidas aí da prática das doenças orificiais mais comuns, as hemorroidas e as fissuras. Muito obrigado, Priscila. Excelente apresentação. E, assim, é muito desafiador, eu acho, isso para quem não tem muita experiência nesse tipo de cirurgia. Porque a gente já viu situações muito complexas de pacientes operados e depois tem complicações bem graves, né, que acompanham essa pessoa praticamente para o resto da vida. Então, deixa eu fazer tá aberto para quem quiser perguntar, mas eu quero fazer uma pergunta já. Um paciente que chega no pronto-socorro, por exemplo, qual a sua opinião? Um paciente com hemorroidas exteriorizadas, você vê você faz o exame proctológico, você não consegue nem tocar o paciente e tem todos aqueles mamilos hemorroidários expostos e edemaciados. Você vê um círculo completo para fora. O que seria a sua primeira atitude numa situação dessa? Você indicaria cirurgia, tratamento clínico, ou quando você indicaria tratamento cirúrgico num paciente assim no pronto-socorro? Bom, o paciente, eu vou até voltar lá aquela imagem, porque parece muito Sim, isso. isso daqui, né? Isso, exatamente. Esse paciente aqui, né? Isso. Eu tinha pensado até um pouquinho mais para o outro lado também, mas... Esse ou esse aqui, né? Exato. Então, esse paciente aqui, assim, a gente tem que dividir em duas situações aí, né? De situação de urgência. O paciente que vai chegar assim, né? Que é aqui com as hemorroidas internas Sim. expostas, né? As clássicas ali, tudo para fora, que assusta o paciente pelo sangramento, porque está tudo para fora, assusta o cirurgião que está ali avaliando também, que já pensa logo em fazer alguma coisa e o cirurgião faz alguma coisa só com a mão mesmo, a gente já quer meter a mão para resolver. Exatamente. Nesses casos, a gente tem que respirar um pouco e dar uma segurada. Porque, assim, se é uma hemorroida interna, como aqui, o tratamento cirúrgico aqui, ele não vai ser
ele pode ter a melhor das intenções, mas a chance de ter complicações significativas no pós-operatório é muito grande. E a principal delas aqui, olhando para esse caso, é pensar num paciente que pode ter uma estenose significativa. E não é uma cirurgia simples, né? É uma cirurgia que vai sangrar bastante, uma cirurgia que você vai ter a visualização difícil, pelo sangramento, pelo edema, pela exposição do que você precisa para poder garantir a desvascularização adequada desse vaso. Um ramo desse, que eu mostrei lá na parte da anatomia, né, que ele vem lá da mesentérica inferior, ele pulsa aqui e o paciente choca se fica com o sangramento de um vaso desse aqui, um vaso hemorroidário desse que não foi bem realizada a hemostasia. Então, isso tudo tem que ser pensado. Não é simplesmente, nossa, tá tudo para fora, vamos lá, vamos tirar. Então, tudo isso tem que ser pesado. Se é um cirurgião que está avaliando e que não tem experiência, respira. Não é isso que vai resolver o paciente nesse momento. O tratamento clínico, ele vai muito bem. O que eu acho que tem que ser passado mais aí, no caso, Técio, é a segurança da informação. Então, se você passa a informação de forma segura para o paciente, olha, vai melhorar, segue o tratamento, procura um prócto aí nos próximos 7 dias, faz direitinho, faz o banho de assento, toma medicação, toma um anti-inflamatório, vai dar certo. Então, você ter a informação e a segurança da informação e das orientações é muito mais importante do que você querer se meter a resolver isso daí de forma cirúrgica. Pensando nesse daqui, a maior chance ainda de ter estenose e de o paciente não ter o problema resolvido. Isso, excluindo aqui essa imagenzinha aí, fingindo que não existe essa área de necrose, né? Sim. Porque esse edema todo, ele vai desaparecer, vai sumir todo esse edema. Então, isso daqui, tudo que está para fora, vai murchar. Vai demorar 7, 10, às vezes até 14 dias, mas vai murchar, e murcha progressivamente. E no final das contas ele vai ficar com isso aqui. E que na maioria das vezes não dá sintoma nenhum. Então é a mesma coisa, é passar a informação com segurança, saber qual é a história da evolução, saber qual é a resposta ao tratamento, em quanto tempo, passar tudo isso de forma clara para o paciente entender que isso de fato vai melhorar, que não vai ser do dia para a noite, mas que vai melhorar e que a cirurgia não é um bom caminho nesse caso. Já esse daqui, que é a trombose, tem aquela indicação, né, de nas 24 horas iniciais, máximo 48 horas, fazer a trombectomia. Cada vez menos tem sido feito, né? Cada vez menos. A maioria das vezes o paciente demora muito a procurar o pronto-socorro, então ele chega depois do 3º, 5º dia que ele tentou de tudo e não resolveu nada. Então é muito difícil o paciente chegar nessa janela. Quando chega, dá para fazer, tá? Existe essa indicação, mas é muito difícil de acontecer isso. Então é retirar o trombo única e exclusivamente. Agora, a indicação real de tratamento cirúrgico é na presença de área de necrose, área de isquemia, nessa região que está ali exposta, e aí é aquilo que eu falei, menos é mais. É retirar aquela região ali e mexer o mínimo possível para garantir que, junto com o tratamento clínico, ele tenha uma resolução melhor e aí a gente resolva depois o que ficar, né? O que sobrar dessa doença hemorroidária. Excelente, Priscila. Você falou uma coisa muito importante. Quem me falou uma coisa parecida foi o Cláudio Bassi, lá de Verona, quando ele falava de pancreatite aguda, é exatamente o que você falou. Ele falava assim, quando o cirurgião está no caso, ele acha que ele tem que fazer alguma coisa é operar. Né? O cirurgião vai lá, me chamaram, então eu tenho que operar. Nem sempre você tem que operar. Exato. Nem sempre você tem que operar. Talvez uma boa ideia seja não operar. E eu perguntei isso propositadamente para que a gente tenha um reforço em situações como essa, que são as situações que eu vejo chegar no pronto-socorro. E muitas vezes quem atende esse paciente acha que tem que fazer alguma coisa, acha que tem que ir para o centro cirúrgico e operar, e aí tem a confusão, porque o processo, depois que você anestesia, aquilo tudo desce, né?
E aí fica uma Uhum. coisa, assim, monstruosa e, assim, é muito difícil essa cirurgia e aí quem não está habituado, a chance de evoluir com estenose é enorme, né? Então, a boa ideia é tratamento clínico, interna, conversa com alguém que entende, manda foto, discute, né? Porque provavelmente não é um momento cirúrgico bom para esse paciente, talvez nem precise operar, né? Sim, sim, com certeza. Isso é mais difícil a gente não indicar uma cirurgia do que indicar, né? A gente Isso, precisa de muito mais conhecimento e exato, domínio para não indicar. Então, nesses casos exatamente. aí entra bastante Isso, isso. perfeito. Exatamente. Posso Diga, perguntar uma Carlos. coisinha aqui, Claro. Tessa? Licença. Ô, Priscila, parabéns pela apresentação. Olha, excelente. Eu acho que para os residentes isso é fundamental, porque na verdade não seria só para residente, né? Cirurgião geral deveria assistir sempre essa Exatamente. aula. Exatamente. Deixa eu te perguntar duas coisinhas. Uma, De, quando você faz a trombectomia, hum, você bloqueia, abre, tira o trombo e não fecha, né? Deixa aberto. deixa aberto. Sim. Perfeito. E a outra, que eu me surpreendi recentemente no hospital, o banho de assento. Hum, Falar que tem que fazer banho de assento, todo mundo entende, tem que fazer banho de assento. Como fazer isso? sim. É importante. Eu até deixo essa imagem aqui que eu acho bem bonitinha, O Japinha. do Japinha. Assim, O banho de assento. É isso, ficar na água. Ficar dentro da água, exato. Hoje em dia tem umas bacias que a gente vê que dá para acoplar no Acopla vaso. no vaso, né? Acopla no vaso, exato. Perfeita. Shopee tá aí vendendo loucamente essas bacias acopladas Quanto, ao vaso. quanto tempo? 10 a 15 minutos no máximo. O importante é tentar manter a temperatura da água, porque também não adianta ficar 15, 20 minutos na água que com 10 ela estava morna, no 20 ela já está gelada. Não vai ter esse efeito. Não adianta. O Coloca ideal, algum. o ideal Perdão. seria ir mantendo a temperatura durante esse período. É difícil, obviamente. Então a gente recomenda ali 10 minutos, 15 no máximo, desde que a temperatura esteja ali 34 graus. Sim, é o recomendado, né? Morninha, é suficiente para não queimar a pele, porque também tem gente que exagera, Perfeito. para não fazer uma queimadura, mas assim, 10 minutos mais ou menos com a nádega imersa na água. Muitos pacientes Isso. falam, ah, doutora, Só e se eu água. fizer só água ou água com chá de camomila? O chá de camomila tem um efeito Hum, de anti-inflamatório que também é interessante. Mas, assim, só água perfeito. já tá suficiente também. Muito paciente pergunta, ah, e se eu deixar a água caindo ali no banho? Não tem o mesmo efeito, né? É o banho de imersão mesmo, para poder promover esse relaxamento do esfíncter. Perfeito. Recentemente eu passando visita no hospital, o paciente me contou que a equipe de enfermagem só deixava o vapor de água Ai, não. e falava que ele não podia sentar. E ele não melhorava. Eu falei, que mistério. Por que será, né? Por que será? Parece uma coisa tão simples, mas as pessoas não sabem mesmo. Para os Não, residentes, olha, excelente. Aprender esses detalhezinhos faz a diferença. Tem também, quando Muito está em obrigado. hospital, que é mais difícil essa logística, tem a enfermagem que faz compressa morna, que também não é interessante. A chance de fazer uma queimadura da pele é muito grande. Principalmente num pós-operatório, que o paciente ainda está com um pouco do bloqueio da RAC, às vezes, ou com um pouco mais desse tempo de bloqueio do pudendo, que dura um pouco mais, então ele não está sentindo direito, vai botar uma compressa ali em cima, ele vai sair com uma queimadura. Então, é bem importante essas orientações, esse manejo mesmo. Só ok. mais uma, para não Pergunta aí, abusar Paulo. demais. Claro, Pode nossa perguntar. chance.
Não, para os pacientes, para os colegas também atendendo no pronto-socorro, uma hemorroida, essa situação que o doutor Tércio expôs, o paciente chegando, a gente vai liberar banho de assento, cuidados locais, pomada, diosmina, 900 por dia, 1.000 por dia. Isso. O tratamento é com a diosmina esperidina 1.000 miligramas, né, ao todo, 900 com 100. Na fase aguda, o tratamento ele vai regredindo, né? Então, a gente começa com 1.000 miligramas de 8 em 8 horas, 3 dias, diminui para de 12 em 12 horas nos 4 dias subsequentes. Então, essa primeira semana é de 8 em 8 horas, depois de 12 em 12 horas. E aí depois, a partir da segunda semana, um comprimido por dia, normalmente até completar 45 dias de tratamento. A resposta mesmo de Perfeito. resolver todo o coágulo, depende do tamanho do coágulo, mas assim, de resolver o coágulo, resolver o trombo, vai aí de 7 até 10 dias às vezes. A dor melhora nos 3, 4 primeiros dias. Então, a palavra aqui é paciência. Exato. Isso. Exatamente. E Perfeito. alinhar expectativas, porque o paciente ele acha que amanhã ele vai estar 100%. Não, não vai estar. Importante. É. Perguntas? Alguém quer perguntar algo? Aproveite. Boa noite. Doutora, Bárbara, aqui é a Bárbara. Oi, doutor. fique à Doutora, aqui é vontade. a Bárbara. Obrigada. Doutora, aqui é a Bárbara do Franco da Rocha. Eu tenho dúvidas quanto às complicações. Tenho dúvida quanto ao abscesso. Qual é o corte, assim, do diâmetro para eu indicar uma drenagem ou só antibiótico terapia? Se esse paciente ter diabetes, ter febre, vai mudar esse corte. E a outra dúvida que eu tenho é quanto à trombose. Se Uhum. esse paciente chegar para mim numa porta de entrada de um serviço sem cirurgião, por exemplo, com menos de 48 horas de dor do quadro, né? Eu sempre encaminho para um serviço com cirurgia, e se esse paciente tiver mais de 3 dias, por exemplo, com essa trombose, sempre é necessária trombectomia, ou eu posso orientar um serviço ambulatorial, uma cirurgia eletiva? Tá bom, vamos lá. Eu vou começar na ordem que você perguntou, tá? Do abscesso. Abscesso perianal é sempre cirúrgico. Sempre. Então, tem abscesso, tem cirurgia. Precisa fazer a drenagem desse abscesso. A chance desse paciente, porque normalmente, respondendo já a questão que você perguntou do diabetes, né? Normalmente é um paciente homem, obeso e diabético. Normalmente, tá? É esse o perfil mais comum aí, o paciente que chega no pronto-socorro com abscesso. Normalmente ele já chega depois porque assim, homem, obeso, aí já tem lá seus 55, 60 anos, tem uma resistência grande com essas questões perianais e orificiais, então ele vai chegar no pronto-socorro, não vai chegar nas primeiras horas de sintoma, ele já vai chegar depois de algum tempo que ele tentou pomada, tentou o farmacêutico amigo, tentou a receita da vizinha e nada deu certo. Então, a chance de você olhar e dizer, não, vamos colocar um antibiótico e aguardar, e ele evoluir muito rápido para o Fournier é muito grande. Então, abscesso é igual a drenagem cirúrgica, né? Levar para o centro cirúrgico e drenar esse abscesso. No centro cirúrgico, tá? Porque você vai conseguir avaliar a extensão. Um abscesso como esse aqui, depois que você drena, ele vaza aquela secreção inicial e que você explora e quebra a trave, né? Isso daqui pode virar um negócio gigantesco. Se você faz isso na beira do leito, com o paciente urrando de dor, você não vai conseguir ter uma exploração adequada. E a chance desse abscesso recoletar e formar um Fournier é muito grande. Então, é drenagem no centro cirúrgico com exploração adequada de toda a loja do abscesso. A drenagem tem a drenagem
né? Vai ter duas linhas aí, né? Vai ter aquela linha que faz aquela drenagem em cruz ou em X, deixa um dreno, e a drenagem ampla. Eu sou da escola da drenagem ampla, de fazer um talho em toda a região que onde vai o dedo corta, para garantir que isso não vai recoletar, tá? Porque a chance de recoletar e formar depois uma fístula complexa, uma fístula em ferradura, e aí ser pior ainda para resolver é muito grande. Então, resolver com uma drenagem ampla e uma exploração ampla da loja do abscesso, no primeiro momento, é a melhor conduta. Se você deixa drena, aí o dreno perde, cicatriza, forma uma fístula, recoleta, drena em chuveiro, né? Drena para outras regiões, é pior ainda. Isso foi a primeira pergunta. A segunda foi a do trombo, né? A do trombo é o seguinte, nas primeiras horas, você pode fazer a trombectomia, então nas primeiras 24, 48 horas faz a trombectomia, um cortinho, tira o trombo, deixa aberto. É mandatório fazer a trombectomia? Não, tá? Se você não tem experiência, você não sabe, você nunca viu, você não tem problema. Tratamento clínico e segue o jogo, tá? Você não precisa, meu Deus, chegou, tem 24 horas, eu preciso fazer uma trombectomia, eu nunca fiz, e agora? Não precisa. Tratamento clínico, encaminha para o especialista, vai ficar tudo bem, tá? Então, não precisa ficar aflito com isso. E deixar o paciente para encaminhar para um serviço que tenha, a gente sabe como é, né? O CROIS. O paciente vai chegar lá com 15 dias de evolução do trombo e Tive a ele não sorte. precisa ficar... Exatamente. E ele não precisa ficar esse tempo todo esperando o encaminhamento, né? Ele vai chegar lá com, sei lá, 3 dias de evolução, o proctologista do serviço vai olhar e vai dizer, ah, legal, pode ir para casa aqui com tratamento clínico, fica bem, depois você volta. Então, não se aflige, se nunca fez tratamento clínico, vai resolver, não tem problema. E aí encaminha para o especialista para ele ir o quanto antes, mas assim, estando com o tratamento clínico, vai dar tudo certo. Ótimo. Obrigada, Perfeito, doutora. desafoga o sistema, né? Sim. E desafoga o sistema. Quem mais? Perguntas? Mais alguém? Bom, acho que é isso, né, Galo? Alguma coisa a mais? Não, perfeito. Aula excelente, explicações Excelente. excelentes. Acho que se todos pegarem um pouquinho, a gente já vai desafogar todo o sistema. É Obrigado, verdade. Priscila. Muito obrigado mesmo. Que isso, eu que Parabéns, viu, agradeço. Priscila? Parabéns, Eu muito que boa agradeço. apresentação, muito esclarecedora. E se as pessoas levarem essas mensagens que você colocou aqui, vai dar muita segurança para quem atender esse tipo de paciente, né? Na dúvida, fotografa, mostra para alguém que tem experiência, né? E isso vai deixar a sua vida mais tranquila também, porque nem sempre a gente tem que correr para o centro cirúrgico e fazer uma cirurgia que vai causar mais mal do que bem para o paciente. Exato, é exatamente isso. Tanto é que assim, eu quis focar muito mais na parte não cirúrgica, né? Tipo, eu Sim, citei as cirurgias porque realmente para quem está ali na linha de frente, saber que o tratamento clínico, como é o tratamento clínico, quais são os casos de exceção que aí sim precisa da cirurgia, mas ter um background dessa parte clínica, nesses casos, é extremamente importante, e a segurança e alguém para quem mandar uma mensagem também é importante. sim, exato. Então, eu agradeço muito, mais uma vez, estar aqui, principalmente falando desses temas orificiais, que são aí a cerejinha da proctologia. Isso aí. Muito bom. Obrigado, viu, Priscila? Obrigado mesmo. Boa noite a todos. Semana que vem estaremos novamente por aqui. Muito obrigada, gente. Boa noite.
Tchau, tchau. Boa Obrigado. noite. Tchau, tchau.